Fala galera, no Pode Ser Podcast. Hoje o tema é polêmico, bem polêmico. E eu quero abrir com duas perguntas. Pai e mãe, você aceita o seu filho permanecer sem assistir aula por causa de uma farda? Segunda pergunta, fardamento escolar é obrigatório? Muito bem, estão inscritos no canal, inscreva-se no canal, deixa um like, um comentário, compartilhe e vamos fazer esse canal crescer para a gente continuar trazendo sistemas polêmicos e outros assuntos para discussão. Muito bem, fardamento escolar, será se realmente é obrigatório? O aluno realmente é obrigado a ter que ir de farda para a escola? Será que o aluno pode ficar sem ter acesso à educação porque ele não tem uma farda escolar, o fardamento escolar? Vamos discutir isso aqui rapidamente. E aí, você vai decidir se você é contra ou a favor da tal obrigatoriedade de uso de fardamento escolar. Vamos lá. Eu estou aqui no meu computador com as informações. Primeiramente, vamos fazer essa análise. Vamos trazer primeiramente os aspectos legais. Quais são as leis que proíbem a obrigatoriedade do uniforme? Vamos lá, a primeira lei é a Lei da Educação, A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que é a Lei 9.394 de 96. O artigo 22 é muito claro, assegura o direito à educação sem qualquer discriminação. E a obrigatoriedade de farda seria uma dessas discriminações. Artigo 24, incumbe aos Estados, ao Distrito Federal, assegurar o ensino fundamental, gratuito e obrigatório, inclusive para os alunos que não estejam fardados. E a Constituição também Federal de 1988, a nossa atual Constituição, ela também garante, protege o direito à educação. Artigo 5º, assegura o direito à igualdade e à liberdade de expressão, vedada qualquer forma de discriminação. A farda é uma liberdade de expressão? É uma expressão do aluno? Sim. Artigo 216 da Constituição, diz o seguinte, aliás, de forma geral, ele garante o direito à educação sem qualquer discriminação de vestimenta. Veja bem. Mas também existem leis que permitem a regulamentação do uniforme escolar. Claro. A regulamentação. E daqui para frente na discussão você vai entender melhor essa questão. Vamos chegar num ponto de equilíbrio, mas com destaque à proteção ao direito de acessar a educação dos nossos estudantes, para nossos estudantes. Vamos lá, essa legislação, que é a Lei de Uniformes Escolares, Lei 8.907 de 94, permite que as escolas públicas e privadas adotem um uniforme, desde que a decisão seja tomada pelo Conselho Escolar, com a participação de pais, alunos e professores. O modelo também, desde que o modelo seja simples e de baixo custo. E também que seja garantida a isenção de pagamento para alunos de família de baixa renda. Então esses são os critérios que essa lei, dos uniformes escolares determina. Também, estatutos e regimentos internos das escolas podem regulamentar o uniforme escolar. Podem conter regras sobre o uso do uniforme, desde que estejam em conformidade com as leis superiores. Ou seja, nenhuma decisão escolar, nenhum regimento escolar pode ter ali determinações, definições que estejam acima ou diferentes do que as leis já determinam. Também os regimentos escolares podem conter regras sobre o uso do uniforme escolar, desde que estejam em conformidade com as leis superiores. Muito bem, então até aqui tudo bem, Agora vamos saber o que acontece na justiça. O que a jurisprudência traz pra gente? O que os tribunais têm decidido? Tribunal de Justiça de São Paulo, em diversos julgados, decidiu que a obrigatoriedade do uniforme em escolas públicas é ilegal, pois fere os princípios da igualdade, da liberdade de expressão e do acesso à educação. Os juízes que decidiram, os tribunais de justiça. E o Supremo Tribunal Federal, o que diz sobre isso?
O Supremo Tribunal Federal ainda não tem uma definição dessa questão, né? Não teve um julgamento definitivo sobre isso ainda, mas tem alguns julgados, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Muito bem, vamos fazer algumas considerações sobre essa questão de obrigatoriedade do fartamento escolar. A obrigatoriedade do ensino do uniforme em escolas públicas é um tema controverso, muito polêmico, com argumentos a favor e também contra. Vamos ver aqui um resumo pequeno dos argumentos a favor de ser obrigado fardamento escolar. Quem acha que é bom ser obrigado fardamento escolar, pensa o seguinte, que promove a igualdade entre os alunos, evitando a competição por roupas e marcas. Olha o argumento. Facilita a identificação dos alunos dentro e fora da escola, será? E reduz a indisciplina e o foco em questões estéticas, será também? Vamos ver os argumentos contra a obrigatoriedade do fardamento escolar. Primeiramente, argumentos contra é que essa obrigatoriedade do fardamento escolar limita a liberdade de expressão dos alunos. Pode ser discriminatório para alunos de baixa renda e gera custos adicionais para as famílias. De fato. Vamos trazer algumas conclusões sobre essa questão, mas depois eu quero avançar mais nesse assunto. Nessa primeira parte, vamos trazer algumas conclusões sobre essa primeira parte. A obrigatoriedade do uniforme em escolas públicas é ilegal, pois fere os princípios da igualdade, da liberdade de expressão e do acesso à educação. As escolas públicas não podem impedir o acesso à educação de alunos que não estejam fardados. As escolas podem regulamentar, sim, o uso do uniforme, desde que a decisão seja tomada pelo conselho escolar, com a participação de pais, alunos e professores. E que o modelo seja simples, de baixo custo e haja isenção de pagamento para alunos de famílias de baixa renda. Então, quais são as recomendações? As recomendações devem buscar alternativas ao uniforme que promovam a igualdade e o respeito à diversidade entre os alunos. Eu acho que muitas vezes se quer decidir a obrigatoriedade de uniforme sem pensar em quem vai usar o uniforme, que é o aluno. Tem que ser pensado o que ele acha, o que ele pensa, o que ele sente, como ele vai se colocar diante dessa situação. O diálogo entre a comunidade escolar é fundamental para encontrar soluções que atendam à necessidade de todos. Sim, há diversos argumentos contra e a favor da obrigatoriedade do uso de uniforme escolar, de fardamento escolar. Além dos já mencionados, como a limitação da liberdade de expressão e a discriminação contra alunos de baixa renda, eu ainda posso citar outros argumentos contra essa obrigatoriedade. Número 1. Dificuldade de aprendizagem. O uniforme pode ser um fator de distração em sala de aula, desviando o foco do aprendizado. A falta de personalização pode dificultar a expressão da individualidade dos alunos, impactando na autoestima e na criatividade. 2. Prejuízos financeiros. O custo do uniforme pode ser um fardo para famílias de baixa renda, gerando a desigualdade entre os alunos. E a necessidade de comprar novos uniformes a cada ano pode ser um grande investimento, especialmente para famílias com mais de um filho. Imagina você tem 3, 4, 5 filhos. Tem que comprar aí para todo mundo, né? Também, número 3, questão de gênero. O uniforme pode reforçar estereótipos de gênero, limitando a expressão da identidade de gênero dos alunos. A falta de opções de uniformes para alunos não binários pode gerar exclusão e sofrimento de alunos que não se identificam com os demais alunos na questão de gênero. Número 4. Impacto ambiental. Sim, impacto ambiental sim. A produção em massa de uniformes gera grande quantidade de resíduos têxteis, impactando o meio ambiente. Isso é pura verdade. O descarte frequente de uniformes antigos contribui para o aumento do lixo têxtil, claro. Desde os papéis, as folhas de papel também, o lixo escolar, todo tipo de lixo. Qualquer lixo que a gente tiver a mais já é muito para o planeta que já está aí sufocado por tanta poluição. E um ponto muito importante, número 5, a ineficiência de segurança. O fardamento escolar não garante segurança. Não há estudos que comprovem que o uniforme contribui para a segurança dentro e fora das escolas. Não existe esse estudo. Isso é uma falácia, alguém quer argumentar alegando que dê garantia de segurança.
A violência escolar é outro ponto, pode ter outras causas, como problemas sociais e psicológicos, ou familiares mesmo, drogas, que não são solucionados com o uso do uniforme, obviamente. Falta de autonomia, número 6, falta de autonomia. A obrigatoriedade do uniforme tira dos alunos a autonomia de escolher suas roupas, privando-os de uma importante forma de expressão individual. E isso foi colocado nos julgamentos, levado em consideração nos julgamentos. Claro, é uma pessoa humana que está ali. Essa falta de autonomia pode contribuir para a desmotivação e o desinteresse pela escola. Número 7. O uniforme pode reforçar a desigualdade social entre os alunos, criando uma distinção entre aqueles que podem pagar por uniforme de marcas mais caras e aqueles que não podem. Essa distinção pode gerar constrangimento e bullying entre os alunos. E eu já vi isso, sou professor, já presenciei muito isso em escolas públicas, não é nem escolas privadas. Número 8. Falta de evidências. Não há qualquer evidência. Não há pesquisas científicas que demonstrem que o uso do uniforme contribui para o aumento do desempenho escolar ou para a diminuição da indisciplina. Eu pergunto aos professores que assistiram esse vídeo: quantos alunos fardadinho, bonitinho, completinho, são expulsos da sala de aula por perturbar a aula, por não fazer sua parte, não cumprir seu dever, por brigar na sala de aula? E quantos são até expulsos por conta de situações e que o fardamento escolar não fez diferença alguma, não evitou que ele fosse mais indisciplinado? Quantos casos? Quantos professores? Quantos? Sabemos que são muitos. Na verdade, alguns estudos indicam que o uniforme pode ter um impacto negativo na autoestima e na motivação dos alunos. É importante ressaltar que a decisão de usar ou não uniforme escolar deve ser tomada, de novo, vou ressaltar, pela comunidade escolar, que é a participação de pais, alunos, professores e funcionários. Não é só a direção chegar e decidir impor, não é assim não. É importante ressaltar que a escolha deve ser feita com base em uma análise crítica dos prós e dos contras do uniforme, considerando as necessidades específicas da comunidade escolar. Claro, como sempre, o diálogo e a participação de todos os envolvidos são fundamentais para encontrar soluções que atendam à necessidade de todos. Agora eu quero partir para uma parte importante aqui, partir para a parte científica de fato sobre essa questão, né? Estudos sobre o impacto do uniforme escolar na autoestima e na motivação dos alunos. Vários estudos americanos, tá, foram realizados. Na descrição você vai ter aí a indicação de cada estudo, tá? O primeiro estudo usou a seguinte metodologia: fez uma revisão sistemática de 58 estudos sobre o impacto do uniforme escolar na autoestima e na motivação dos alunos. Qual foi o resultado disso? A maioria dos estudos, 62%, não encontrou efeitos significantes do uniforme na autoestima. Não aumentou, não tornou mais forte, não agregou para a autoestima dos alunos. Alguns estudos, 15%, indicaram um impacto positivo, a grande minoria, do uniforme na autoestima, especialmente em meninas. Os resultados sobre a motivação foram mistos, né? Com alguns estudos indicando um impacto positivo e outros indicando um impacto negativo. O segundo estudo foi outra revisão feita de 36 estudos sobre o impacto do uniforme escolar no comportamento e no desempenho acadêmico dos alunos. A maioria dos estudos, 58%, não encontrou efeitos significantes do uniforme no comportamento. Não alterou, não garantiu melhoria no comportamento dos alunos. Alguns estudos, 17%, indicaram um impacto positivo do uniforme no comportamento com redução de suspensões e brigas, né? Então, a minoria dos estudos demonstraram isso. A grande minoria, 58%, dizendo que não teve alteração alguma no comportamento dos alunos. E apenas 17% indicaram essa pequena alteração no comportamento. Os resultados sobre o desempenho acadêmico foram mistos, com alguns estudos indicando um impacto positivo e outros um impacto negativo. Uma terceira pesquisa foi um estudo feito com 1.100 alunos do ensino fundamental e médio. Os alunos que usavam uniforme escolar relataram menor autoestima e autoconceito social
do que os alunos que não usavam uniforme. Esse efeito foi mais forte para meninas do que para meninos. E aqui chama a atenção, hein? A parte negativa da obrigatoriedade de uso de uniforme acaba atingindo mais as meninas. E se houver uma visão machista, isso não vai ser levado em consideração, mas tem que ser levado. Outro estudo, o quarto estudo, é um estudo com 10 mil alunos do ensino fundamental e médio. Qual foi o resultado? Os alunos que usavam uniforme não apresentaram diferenças significativas no desempenho acadêmico em comparação com os alunos que não usavam uniforme. Quer dizer, quem usava uniforme nesse estudo não foi melhor em nada do que aqueles que não usavam. O desempenho acadêmico variou muito, inclusive os alunos que não usavam farda, por se sentirem mais livres, ficavam mais à vontade para estudar e continuar se dedicando. Quinto estudo que nós temos, um experimento randomizado com 2.600 alunos do ensino fundamental, que teve o seguinte resultado. Os alunos que usavam o uniforme não apresentaram diferenças significativas no comportamento, na frequência de faltas ou no desempenho acadêmico, em comparação com os alunos que não usavam uniforme. É importante ressaltar que o resultado dos estudos sobre o impacto do uniforme escolar na autoestima e na motivação dos alunos são mistos. Alguns estudos indicam um impacto negativo, na verdade, especialmente em meninas, enquanto outros estudos não encontram efeitos significativos ou até mesmo um impacto positivo. E tem alguns outros fatores que eu posso citar também, sobre fatores que podem influenciar o impacto do uniforme na autoestima e na motivação dos alunos. Mais dois, qualidade do uniforme e a implementação da política de uniforme. Em relação à qualidade do uniforme, uniformes de baixa qualidade podem ser desconfortáveis e pouco atraentes, o que pode ter impacto negativo na autoestima dos alunos. De um jeito ou de outro, o uniforme causa esse impacto negativo. Implementação da política de uniforme. A forma como a política de uniforme é implementada pode influenciar o impacto do uniforme na autoestima e na motivação dos alunos. Muito bem. Mas vem cá, pode ser crime impedir o aluno de ter acesso à educação por causa de uma farda escolar? Será? Sim, negar acesso à educação por falta de fardamento escolar pode ser crime no Brasil, aqui no Brasil. Nós temos leis que garantem o acesso à educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9394/96, garante o direito à educação a todos os alunos sem distinção, sem qualquer discriminação, inclusive quanto à vestimenta. Diz o artigo 22 da LDB, a educação básica é obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos, organizada e oferecida em etapas. E ela compreende: 1. A educação infantil em creches, pré-escola, destinada a crianças de 0 a 5 anos de idade. E 2. O ensino fundamental com duração de 9 anos, obrigatório e gratuito a partir dos 6 anos de idade. 3. O ensino médio com duração de 3 anos, obrigatório para os jovens que completarem o ensino fundamental. E tem mais o artigo 24 da LDB, que diz: educação básica pública e gratuita é direito de todos, sem qualquer discriminação de 1. Raça, cor, sexo, idade, origem, condição social ou econômica ou qualquer outra forma de discriminação. Inclui a obrigatoriedade de farda para ter acesso à escola. 2. Crença religiosa, filosófica ou política, mediante a garantia do respeito à diversidade cultural e religiosa. Quer dizer, o aluno pode ir vestido, se ele quiser, conforme a religião que ele segue. Sim, ou de saia, ou de calça, ou religiões de origem africana, e ter esse direito aqui na LDB, na Lei da Educação. Ele não pode ser obrigado a usar farda porque a escola quer. 3. Também não pode ser impedimento para o acesso à educação gratuita e pública. Deficiência, assegurando-se o atendimento educacional especializado. Portanto, negar o acesso à educação por falta de fardamento escolar é uma violação do direito à educação garantido pela Constituição Federal e pela LDB. E agora eu entro também puxando o ECA. O ECA também vai falar sobre isso. Além disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que é a Lei 8.069 de 90, também garante o direito à educação a todas as crianças e adolescentes. O artigo 54 diz: é dever do Estado assegurar à criança e adolescente ensino fundamental gratuito e de qualidade, inclusive para aqueles com deficiência.
Portanto, negar o acesso à educação por falta de fardamento escolar também é uma violação do ECA. Ah, meu filho não foi permitido entrar porque não tinha farda. O que você vai fazer? Em caso de violação do direito à educação, os pais ou responsáveis pelos alunos podem procurar o Conselho Tutelar, o Ministério Público ou a Defensoria Pública para garantir o acesso à educação. Também, claro, é possível entrar com uma ação judicial contra a escola ou contra o Estado ou o município. É importante ressaltar, claro, sempre no equilíbrio, que a escola pode ter regras sobre o uso uniforme, mas essas regras não podem impedir o acesso à educação. Quero frisar bem isso aqui, tá? As escolas podem criar regras em relação a uniformes. O que não pode é impedir o aluno de acessar a escola por causa de fardamento escolar. Ponto. E eu entro também agora mais pesado um pouquinho, o Código Penal. E pode ser interpretado e qualificar como crime a postura, de impedir o acesso à educação por conta de fardamento escolar. Tem um artigo específico sobre isso, mas artigos que podem ser interpretados nesse sentido são o artigo 330, por exemplo. Omitir, sem justa causa, a informação de que tem conhecimento, cabendo-lhe legalmente o dever de comunicá-lo à autoridade. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Esse artigo pode ser aplicado para caso a escola se recusar a fornecer informações sobre o direito à educação ou sobre as alternativas para os alunos que não podem comprar o uniforme. Não informa e também não dá opções, e também não deixa entrar. E aí complicou. Aí pode entrar o Código Penal. Artigo 331. Coercer ou obrigar alguém a tomar determinado comportamento mediante grave ameaça. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Ou seja, ameaçar, você não vai entrar se você não vier com farda, hein? Isso pode ser qualificado pelo artigo 331 do Código Penal como crime e dá cadeia de 3 meses a 1 ano. Esse artigo pode ser aplicado caso a escola impeça o aluno de entrar na escola por falta de fardamento escolar. Cuidado, diretores. Eu também posso trazer o artigo 342. Impedir ou embaraçar o exercício de culto religioso, de prática de devoção individual ou coletiva, de acordo com a crença de cada um. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Esse artigo pode ser aplicado caso a escola impeça o aluno de participar de atividades escolares por falta de fardamento escolar. Tá tendo aqui uma palestra da igreja. Não, só vai entrar se tiver de farda. Pode ser enquadrado no artigo 342 do Código Penal como crime, tá? É importante ressaltar que o Código Penal brasileiro, em relação a essa situação, deixa bem claro que é bem complexa e depende de cada caso, em concreto, tá? E claro, em caso de dúvida, procurar um advogado para ver essa questão. Então, fechando, galera, aqui, ok? A escola pode criar regras em relação ao uniforme escolar, pode criar uniforme escolar, pode pedir para ser comprado, o que não pode é impedir de entrar por falta de uniforme escolar. Ponto. Ok? O direito à educação é garantido, cristalizado, salvificado na Constituição, na LDB, no ECA, e pode ser incrementado sua negação, a sua falta de acesso, qualificado como crime no Código Penal, nos artigos que eu acabei de falar. Então, galera, deixa a sua opinião, o que você acha? Realmente tem que ser obrigatório ter farda para ter acesso à escola ou não? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e ajuda a gente a somar ideias e trazer respostas para problemáticas como essa. Então, quem não é inscrito, acompanhou até aqui, agradeço, inscreva-se no canal, deixa um like, um comentário, compartilha aí, vamos fazer esse canal crescer. Tchau, tchau, até a próxima polêmica.